Então hoje nós vamos falar essencialmente sobre algarismos significativos e nós vamos começar a falar sobre as equações químicas. As equações químicas, elas são o coração da química. Se você não sabe representar o que está acontecendo, a transformação que está acontecendo através de uma equação, você tem problemas sérios. Você é incapaz de identificar as espécies que estão sendo formadas, as espécies químicas que estão sendo consumidas, e é também a equação que permite que nós façamos a quantificação de produto normalmente. Então, nós somos capazes de prever, ao longo de uma reação química corretamente escrita e balanceada, nós somos capazes de prever a quantidade de produto que uma determinada reação vai proporcionar. Então, nós vamos ver, ao longo da disciplina, como fazer isso de dois jeitos. Um jeito é o experimental. Então, se eu sei escrever a equação química, eu também sei calcular a expressão que define o equilíbrio químico. Porque, como eu disse para vocês ontem, nem toda reação química se constitui num equilíbrio químico. Mas um equilíbrio químico, quando existente, ele me permite calcular quantidades de produtos e reagentes, né? E é por isso que é importante que nós saibamos como expressar corretamente os resultados numéricos que nós vamos obter. Química, ela é uma ciência experimental e é uma ciência exata. Não adianta vocês falarem assim, ai, professora, mas eu sei tudo sobre ligação iônica. Você tem que saber fazer alguns cálculos que envolvem ligação iônica. Não adianta vocês dizerem, eu sei tudo sobre equilíbrio químico. Tem que saber fazer cálculo com aquele equilíbrio químico. Tá certo? E é daí que vem a importância dos algarismos significativos. Eu já vou erguer essa tela. Vou dar um exemplo simples, né? Sobrinho de vocês, a sobrinha de vocês pergunta qual é o peso de uma balinha de hortelã. Aí vocês falam, mas eu nunca pensei no peso de uma balinha de hortelã? Alguém já pensou? Qual é a massa de uma balinha de hortelã? Sobrinho não sabe a diferença de peso e massa, né? Vocês já pensaram? O que vocês fazem para esclarecer a dúvida do sobrinho e da sobrinha? Compra um pacote de balinha em primeiro lugar, daquela balinha que o sobrinho de vocês tem curiosidade, e o que vocês fazem? Não, chupa depois. Antes, pesa, né? Pega a balinha e pesa. Vocês acham que o valor de massa que vocês vão obter vai ser... Todas as balinhas vão ter exatamente aquela massa? Lógico que não. Aí suponham que o sobrinho de vocês seja uma criança assim, muito esperta. Ela pergunta isso. Fala, tia, você tem certeza que todas as balinhas que eu for chupar vão ter essa massa? Você vai falar, não. Aí como é que você resolve esse problema? Faz uma média. Então vocês vão fazer muitas pesagens. Vocês vão pegar várias balinhas, vão pesar, tem 20 balinhas no saco de bala. Vocês vão pesar as 20 balinhas. Obviamente as massas não vão ser absolutamente iguais. E aí vocês vão fazer um tratamento estatístico para ver como é que é a distribuição de massas e qual é a massa que aparece com mais frequência e o intervalo de massa. Aí então a balinha ela pesa, vocês descobrem que a balinha pesa 23 gramas, 5, mais ou menos 0,2 gramas. Por que mais ou menos? Porque a maioria das balas fica no intervalo de massa entre 23,3 e 23,7. É isso que... É claro que não isso, né? Mas enfim, esse é o espírito da estatística. Vocês vão aprender a lidar com um número grande de valores experimentais
e como tratar esses valores experimentais. Qual é a variância que vocês têm na leitura experimental? Então, de novo, química é uma ciência experimental. E toda ciência experimental envolve medida e toda medida envolve um certo erro. Tá certo? Não dá para vocês imaginarem que vocês vão pegar qualquer instrumento de medida. Eu estava falando agora de medida de massa. A gente usa uma balança para fazer medida de massa. Então não dá para vocês imaginarem que os números que os instrumentos de medida fornecem, que eles tenham uma precisão, a gente já vai falar disso, infinita, tem uma precisão limitada. Tem uma exatidão também limitada. E as medidas que a gente faz têm que refletir isso. Na química, a gente não tem como fazer o que nós fizemos com as balinhas. Eu não tenho como fazer um experimento, que vocês fazem em dupla, e falar assim, olha, vocês vão fazer uma titulação. O terceiro experimento é uma titulação de produtos comerciais. Vocês vão titular uma amostra de vinagre. Vocês sabem o que quer dizer titular? O que quer dizer titular? Titular quer dizer determinar o título. Título quer dizer a concentração. Daí é que vem o termo titular. Então, o vinagre na casa de vocês tem uma certa quantidade de ácido acético. O vinagre é uma solução aquosa de ácido acético, que é um ácido fraco. A gente vai falar muito do ácido acético, né? Quando vocês fazem a titulação, vocês determinam com uma certa precisão quanto de ácido acético tem nesse produto que vocês usam. A gente também vai fazer a determinação, a titulação, da quantidade de amônia em um produto comercial de limpeza. Também a gente faz a titulação. Também nós determinamos o título. E o título é a concentração. Ótimo. Vou dar um exemplo para vocês de como normalmente vocês fazem e como a gente não pode fazer. Então, suponha na determinação da densidade de um metal ou de uma substância qualquer, tá certo? Densidade é massa por volume. A densidade geralmente é dada em gramas por mililitro, gramas por centímetro cúbico, são as unidades usuais. Então, vamos hipoteticamente supor que vocês fazem a medida de massa usando uma balança e vocês obtêm uma massa de 48,743 gramas e vocês medem o volume e vão encontrar um volume de 6,45 mililitros. Eu preciso de um fiel escudeiro, uma fiel escudeira que tenha uma calculadora à mão para fazer essa continha. Aliás, é bom que seja mais de um, né? Porque aí a gente sempre confere o resultado. Quanto deu a nossa conta? 7,557. Medida tem unidade. Unidade, gramas por mililitro. Não pode esquecer a unidade. Quem mais fez a conta? Encontrou algum número diferente? Todo mundo encontrou esse número? Exatamente o que você está lendo no monitor da sua calculadora? Exatamente o quê? Foi você que fez a conta, né? Desculpa. Não quem fez. Você. O que você vê no monitor? Isso aqui é exatamente o que dá o monitor da sua calculadora? Então, fala para mim tudo que está no monitor da calculadora. É isso que está na calculadora. Eu vou contar o que vocês fazem na média.
tá bom? Olhando para esse resultado que está em amarelo, vocês vão dizer assim, não, tem muito número aí, né? Não pode ser isso, certo? Mas por que você parou no 557? Porque veio o 0 depois, mas é um argumento qualitativo, e geralmente vocês fazem isso na hora de tratar com resultados na nossa disciplina. Então tem que ter um critério, não é porque vem um 0 depois. Então é óbvio que vocês sabem que numa resposta vocês não podem colocar tudo isso aqui, apesar de ter aluno que acha que tem, lá no final da página, né? Então como é que eu decido onde eu paro com a minha conta? É para isso que eu tenho que prestar atenção em algarismo significativo. Eu não tenho como no laboratório de geral, a medida de densidade, por exemplo, vocês não vão ter como fazer 20, ela é um item num experimento que é maior. Eu não tenho como falar para elas duas, que por exemplo formam uma dupla, não tenho como falar, vocês pegam N cilindros de metal, que a gente tem aí, pese todos, determine o volume de todos, para nós fazermos aquela distribuição que vocês vão fazer na disciplina de estatística. A gente não tem tempo para fazer isso. Então, a gente não fala sobre como representar o resultado? Vocês acham razoável? Então, já que a gente não vai ter como fazer esse estudo, né, de desvio, esse estudo de erro, como é que a gente vai usar esses números, então? Eu vou fazer de conta que não existe esse problema com vocês? Lógico que não, eu tenho que adotar um método que seja um método paliativo. Já que se vocês só têm uma medida para fazer, como que é a melhor forma de eu representar essa medida aqui? Não posso representar tudo isso. Ela podia ter parado aqui, ó. 5, 5, pronto, parou, né? 5 bola, como a gente fala, tá bom, né? Tá aprovado. Então, que critério eu uso? Bom, nesse caso, eu tenho soma, nesse caso, perdão, eu tenho uma divisão. Mas existem 3 regras muito simples para a gente entender. Em primeiro lugar, eu tenho que saber o que são algarismos significativos. Eu tenho certeza que, como pelo menos metade da sala já frequentou um laboratório de química, eu tenho certeza que vocês sabem o que são algarismos significativos. Quem pode me ajudar? Vocês acham que todos esses números aqui são significativos? Quem falou não me diga por quê? Oi? A gente já vai falar da precisão, mas é óbvio que eu tenho aqui muito mais dígitos do que os resultados das medidas que eu fiz. Tem alguma coisa errada. Quando eu escrevo desse jeito aqui, olha, como eu não tenho aqui um mais ou menos alguma coisa, eu vou partir do princípio que só esse algarismo aqui, ó, que tem uma certa incerteza. Eu coloquei 6, poderia ser 7, poderia ser 8. Eu coloquei 6, poderia ser 4, poderia ser 5. Mas eu estou dizendo que todos esses outros aqui, que são anteriores a ele, representam a medida que eu estou fazendo. E eu sei que não pode ser verdade. Então, todos esses algarismos aqui, olha, nem todos eles são significativos. Nem todos eles representam a medida que eu fiz. São o resultado de uma conta, só. Agora, imagina que vocês têm uma calculadora que dê 20 casas decimais, né? Vocês vão colocar todos os 20 números? Lógico que não. Então, algarismos significativos são aqueles que representam a medida feita
E o algarismo mais à direita tem uma incerteza. Como eu disse para vocês, lá na estatística, vocês vão fazer uma série de medidas e pode ser que vocês cheguem em uma coisa como 6,45 mais ou menos 32, 0,32. Aí vocês vão falar, nossa, a Dalva falou que é só o último dígito que é afetado de incerteza. Como é que pode ser mais ou menos 0,32? Uai, quando você tem muitas medidas, isso pode acontecer. Mas para uma medida só esse aqui pode ser afetado de erro. Você não tem alguma coisa errada no aparelho que vocês estão usando. Vocês vão usar a balança lá do laboratório. Aí vocês colocam o pedacinho de metal lá que vocês vão medir a densidade na balança. Aí dá 48,743, aí vocês olham de novo, dá 48,562, aí vocês olham de novo, dá 47,995. É óbvio que tem alguma coisa errada com a balança, certo? Não pode acontecer isso. Ou tem muita gente passando perto, a balança é sensível e ela vai se deslocar, ou a balança está com algum problema. Eu sempre brinco com os alunos, eu falo assim, eu dou aula, eu ensino, eu não adestro. Eu espero que vocês sejam críticos em relação a tudo. Em relação ao que vocês estão medindo, em relação ao que eu falo para vocês. Se não concordar com alguma coisa, expressem-se, né? Porque o grande barato da universidade é a constatação de que a cabeça, ela não é só o acabamento do pescoço, né? Nós temos que exercitar o uso do cérebro. E aqui é um lugar legal para a gente fazer isso, é o melhor lugar que a gente tem para fazer isso. Bom, obviamente, não pode ser desse jeito, né? Então, esse número grande aí que está em amarelo, nem todos os algarismos ali à direita são significativos. Agora, como que eu descubro, no caso de uma operação, como que eu descubro? Como é que a forma de fazer, de expressar o número correto de algarismos significativos? Então, é claro que eu tenho, as operações eu posso dividi-las em 3 categorias, tá certo? A primeira categoria é a soma e subtração. Como é que você chama? Aleph. Oi? Aleph. Aleph. Difícil. O Aleph, quando a gente falou de medir a balinha, ele estava falando do papel da balinha, porque você estava preocupado com a massa só da bala. E é claro que a bala vem embrulhada. Suponha que ele queira realmente descontar o peso do papel da bala. O que você faria, Aleph? Poderia pegar, colocar na balança a bala inteira, olhar a bala e colocar ela de novo e subtrair. Exatamente. Então, vou colocar aqui do lado, o que seria? Eu não me lembro a massa que eu coloquei originalmente para a bala, mas suponha que a minha balança seja uma balança boa, o Aleph colocou a bala embrulhada na balança e encontrou 0,267 gramas. Isso aqui é bala mais papel. Aí ele desembrulhou cuidadosamente a bala e pesou novamente. Ele encontrou 0,262 gramas. Isso aqui é só a bala. Aí o que o Aleph vai fazer vai ser subtrair um do outro. Ele vai encontrar 0,005 gramas. Certo? Isso aqui é a massa do papel. Esse papel está bem levinho, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é quantos algarismos significativos eu tenho nessas medidas. Quantos eu tenho? Nas medidas de massa.
Quantos? 3. Por que 3 e não 4? Eu estou vendo 4 dígitos ali. Eu tenho o 0, o 2, o 6 e o 7, ou o 0, o 2, o 6 e o 2. Porque eu só tenho 3 algarismos significativos. Óbvio não é significativo. 0 à esquerda não é. Vocês já ouviram aquela expressão assim? Uma pessoa fala para outra, você é um 0 à esquerda. Já ouviram essa expressão? O que isso quer dizer? Não vale nada. Aqui é a mesma coisa. 0 à esquerda não serve para nada. Tá certo? Então eu tenho 3 algarismos significativos. E a minha resposta tem quantos algarismos significativos? 1. Eu tenho um problema com essa aula aqui, porque eu acho isso muito óbvio. E aí, normalmente, um número grande de alunos responde quando eu pergunto. Mas aí, até o final do semestre, tem aluno que carrega essa dúvida. O fato de ser significativo não quer dizer, se for o último, pode estar afetado de erro, mas está representando a medida. Se você coloca lá na balança, então vocês vão colocar a massa lá na balança e vocês vão ficar paradinhos, ninguém vai ficar se movimentando, vocês vão ficar olhando. Existe a possibilidade que o valor de massa oscile de 48, 743, 742, 743, 744, mas vai ficar oscilando nesse intervalo curto. Se oscilar mais do que isso, a balança tem problema. E aí vocês precisam me chamar ou chamar o técnico, porque qualquer medida que vocês forem fazer lá vai ser prejudicada. Diga. Então a quantidade de algarismo significativo vai variar com quantos dígitos aparecem na balança? A quantidade de algarismos significativos vai depender do tipo de equipamento de medida que você está usando. Lá no laboratório de geral, vocês vão ver isso, porque a medida de densidade vai ser feita usando 2 balanças diferentes, que têm precisões diferentes. Eu já vou falar sobre precisão e exatidão, tá? Que têm precisões diferentes e vão fazer 2 medidas de volumes usando 2 métodos diferentes. Se eu pedisse para vocês fazerem medida de volume, eu tenho um cilindro de metal. Eu quero saber o volume desse cilindro de metal. Como é que vocês me dariam essa resposta? Como é que vocês mediriam o volume de um cilindro de metal? Não, você não tem a densidade, você não sabe qual é o metal. Como é que se chama? Oi? Durval. Você não sabe qual que é o metal, Durval. Eu dei um cilindrinho para você, você vê que é um metal, mas você não sabe o que é. Ou com areia, eles funcionam. Arquimedes, aquele do Eureka, ele descobriu que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, se a gente encher uma banheira de água e entrar na banheira, o volume correspondente ao nosso corpo vai sair da banheira de água, tá certo? Então, esse é o método de imersão. Você pega um instrumento, uma vidraria, uma proveta no caso, né? Coloca água, coloca o cilindro de metal ali, mede o volume da água antes, mede o volume da água depois, e a diferença é o volume do corpo. Esse é o método da imersão, que é o que vocês vão usar. Qual outro jeito vocês conseguem imaginar? Tem uma equação matemática, né, que dá o volume a partir da medida da altura do cilindro e do seu diâmetro, coloca esses valores na equação matemática e obtém o volume. Vocês vão ter 2 volumes. Quem vai determinar qual é o número que melhor representa o volume do cilindro? Quem que vai determinar? Vocês medem o volume desses 2 jeitos. Em um caso é uma medida de volume, no outro caso é uma medida de comprimento. A medida de volume vocês fazem com um recipiente graduado, uma proveta, por exemplo. No caso da medida de volume, vocês vão usar o quê? Uma régua, ou um paquímetro,
ou um micrômetro? São instrumentos que têm precisões diferentes. Quem vocês acham que vai dar o resultado que melhor representa o volume do cilindro? Aquele que te der uma precisão melhor. Mas o que é precisão?